Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Aparição do anjo a Zacarias. Predição do nascimento de João. Mudez de Zacarias. Havia, sob o reinado de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher pertencia também à raça de Arão e se chamava Isabel. Eram ambos justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor de modo irrepreensível. Não tinham filhos, por ser Isabel estéril e estarem ambos avançados em idade. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, coube-lhe entrar no santuário do Senhor para oferecer os perfumes, enquanto a multidão do lado de fora orava no momento em que se ofereciam os perfumes. Um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, conservando-se de pé à direita do altar dos perfumes. Zacarias, vendo o anjo, ficou todo perturbado e o pavor se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua esposa, terá um filho, ao qual darás o nome de João. Exultarás com isso de alegria, e muitos rejubilarão com seu nascimento, pois que ele será grande aos olhos do Senhor, não beberá vinho, nem bebida alguma espirituosa, será cheio de um Espírito Santo desde o seio materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à sua frente com o espírito e o poder de Elias, para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Zacarias disse ao anjo: Como me certificarei disso, sendo eu já velho e estando minha mulher em idade avançada? O anjo respondendo lhe disse: Zacarias, sou Gabriel, sempre presente diante de Deus, e fui mandado para te falar e te dar esta boa nova. Vais ficar mudo e não poderás mais falar até ao dia em que estas coisas acontecerem, por não haveres acreditado nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo esperava Zacarias e se admirava que ele estivesse demorando tanto no templo. Mas quando ele saiu sem poder falar, todos compreenderam que ele tivera uma visão no santuário, pois que lhes dava a entender isso por sinais, e ficou mudo. Decorridos os dias do seu ministério sacerdotal, voltou para sua casa. Tempos depois, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou durante 5 meses, dizendo: Esta graça que o Senhor me fez, quando se dignou de tirar-me do opróbrio diante dos homens. Número 2. O nascimento de João, como filho de Isabel, tinha por fim impressionar desde logo o espírito público. Isabel era estéril, isto é, não havia concebido até então, e tal se dera por ser da sua missão servir aos desígnios do Senhor.
A esterilidade aqui se deve entender no sentido de que Isabel, que ainda não chegara em idade aos limites extremos, além dos quais cessa a fecundidade segundo as leis naturais da reprodução em vosso planeta, estivera até aquele momento sem filhos. É o que se verifica pelas palavras do anjo a Maria, já no versículo 36, falando de Isabel. Ela, que é chamada estéril. De qualquer efeito na humanidade, se deve procurar a causa nos antecedentes da vossa existência, visto que nenhum ato praticado em encarnação precedente deixa de ter consequência. O homem, como sabeis, nasce e morre muitas vezes antes de chegar ao estado de perfeição no qual gozará, em toda a plenitude, das faculdades espirituais, isto é, em que possuirá a caridade e o amor perfeitos, o conhecimento de Deus e de suas obras, o conhecimento da verdade sem véu na ordem física, material e fluídica, e na ordem espiritual, moral e intelectual, pela ciência adquirida de tudo que vive, se move, existe na imensidade da criação. Tal sucede quando o espírito atingiu a culminância da perfeição, a perfeição sideral, que ainda lhe deixa aberto e por percorrer do ponto de vista da ciência universal o caminho do infinito. Cada uma das existências que se sucedem é solidária com a que a precedeu. E se os atos não foram culposos, muitas vezes o espírito, aceitando uma missão no vosso planeta, aceita uma série de fatos que se hão de realizar malgrado a repugnância que à sua condição de encarnado devam causar e causem. Assim que Isabel, fazendo parte do grupo de espíritos que pediram e obtiveram a missão de auxiliar a Jesus na sua obra regeneradora, aceitara a condição de mulher, e mulher estéril, o que era tido por opróbrio entre os judeus, a fim de tornar mais ruidoso o nascimento de João. Assim que, igualmente, Zacarias aceitara viver sem filhos, porque a vestimenta da carne lhes tenha feito esquecer os compromissos tomados, estes não se tornaram menos reais e haviam de produzir as devidas consequências. Acontece com a fecundidade da mulher o que se dá com a da planta. Os fluidos que transportam o pólen para a flor depositam o gérmen no seio materno. Mas assim como o pólen se perde no espaço se não é chegada a hora da reprodução, também o gérmen humano se aniquila sem produzir frutos. Não acrediteis haja para cada planta, para cada ser organizado, um espírito especialmente incumbido de lhe superintender a reprodução. Há a ação espiritual, mas geral, exercendo-se sobre as massas. Os fluidos que vos cercam são divididos conforme as necessidades, tanto da planta presa ao solo, como do homem que procura elevar-se para o céu. O nascimento de cada novo ser se verifica a seu tempo, e só a seu tempo. Quer com relação à planta, quer com relação aos animais, a formação dos corpos materiais e o nascimento se dão na ocasião precisa e obedecem às leis gerais. Ocorre o mesmo relativamente ao homem, com apenas a diferença de que aí a formação do corpo e o nascimento são consequência de resoluções tomadas antes da encarnação pelo espírito, cujo invólucro material terá que reproduzir ou não, ou reproduzir somente em certas épocas, conforme aquelas resoluções.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.